Saudações. Vamos tentar explicar o panorama geral do que está acontecendo na nossa querida Eurásia. Primeiro, né, vamos fazer um mapinha aqui. Lembrando que isso aqui é só para dar uma visão aproximada do mundo. Não é, evidentemente, um atlas muito preciso, né? Só para... Muito bem. Esse é o mundo, essencialmente. Para fins didáticos, isso nos basta. Ok. Aqui está a Rússia. A Rússia é 2 vezes maior do que o continente europeu, maior do que a América do Sul, maior do que a Oceania e maior do que a Austrália. Não é difícil entender, porque ela é de longe o país do mundo mais rico em recursos naturais desse planeta. Correto? Aqui fica a China. E aqui o Oriente Médio. O Oriente Médio concentra mais da metade da produção de recursos energéticos do mundo. A Rússia sozinha tem 1/3 dos recursos naturais do planeta e a China sozinha tem 40% da produção industrial desse planeta. Então, para produzir, você precisa de recursos naturais, recursos energéticos, tecnologia e capital. Então, a China tem grandes quantidades de tecnologia e capital, a Rússia tem enormes quantidades de recursos naturais, o Oriente Médio tem gigantescas quantidades de recursos energéticos. Isso tudo é a Ásia. Por muito tempo, quem comandou a economia do mundo foram os países do Atlântico Norte. Primeiro, a Inglaterra, depois os Estados Unidos. Correto? Então foi assim por muitos séculos, certo? O capitalismo começa quando o reino de Portugal invade Ceuta, que ainda hoje é uma colônia espanhola. Isso aconteceu em 1415. Por que a gente pode usar essa data como um marcador inicial do capitalismo? Porque a gente entende o capitalismo como um sistema que legaliza e vive do roubo, da expropriação, do saque, da pirataria, legalmente. É isso que é o capitalismo. Perfeito? Então, durante a fase colonialista, o que a Europa fez? A Europa roubou, destruiu, promoveu o genocídio de 100 milhões de nativos americanos. Toda a riqueza que 100 milhões de nativos americanos e os ancestrais desses nativos americanos produziram ao longo de séculos, quando não de milênios, a Europa roubou para si, na forma de ouro e de prata, de pedras preciosas. Você fala, o capitalismo mercantil.
Como assim mercantil? Roubo, pirataria, genocídio, colonização não é mercado. Foi assim que eles ganharam dinheiro. Ah, mas você teve a questão das especiarias. Sério que vocês acreditam nisso? Que o que fez a riqueza da Europa foi comprar canela e noz moscada e vender para os próprios europeus? Tem que ser muito ingênuo, né? Tem que ser muito inocente. A riqueza da Europa não veio do comércio das especiarias. A riqueza da Europa veio do genocídio, da pirataria, do roubo, da expropriação. E, se você colocar a África no contexto, da escravização. Gente, não foi pimenta, tá? Por favor, não foi pimenta. Foi roubo, genocídio, pirataria, expropriação, escravização. Foi assim que a Europa ficou rica. Isso é o capitalismo. Isso é o capitalismo. Perfeito? Aí vem a fase industrial. O que aconteceu na fase industrial? Na fase industrial, como a América já tinha sido toda roubada, os indígenas já haviam sido mortos, os americanos já tinham sido escravizados, tudo já tinha sido pilhado, e principalmente os países da América se tornaram independentes, mas não livres, bom, aí foi preciso adotar outras formas de enriquecer. Eles começaram a roubar recursos naturais da África e da Ásia. Perfeito? É a fase do imperialismo. As nações europeias, usando armamento que surgiu na Guerra Civil Americana, ou logo após a Guerra Civil Americana, aí, pela primeira vez, ganharam superioridade tecnológica sobre a África. Revólver, metralhadora, rifle de repetição, submarino. Então, usando armamento superior que até então eles não tinham, os europeus conquistam a África, conquistam a Ásia e terminam de conquistar a Oceania. Perfeito? Bom, só que, apesar deles terem retalhado a África e a Ásia entre Portugal, Espanha, França, Itália, Império Alemão, Inglaterra, eles ainda não estavam satisfeitos, certo? E começaram a lutar entre si. Essa foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial desapareceu com o Império Alemão, desapareceu com o Império Austro-Húngaro, desapareceu com o Império Russo, desapareceu com o Império Otomano. As únicas potências imperialistas que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial, na prática, foram o Império Britânico, o Império Francês e, incrivelmente, o Império Português. Certo? Foram as potências que restaram após a Primeira Guerra Mundial. Só que aí veio a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acaba com o Império Britânico e acaba com o Império Francês. Inacreditavelmente, restava apenas o Império Português, que termina a sua existência em 1973 com a Revolução dos Cravos. Coincidentemente ou não, pouco depois dos Estados Unidos terem colocado fim no sistema Bretton Woods. O que era o sistema Bretton Woods? Foi um sistema que durou pouco tempo. Mas ele basicamente dizia o seguinte, que os Estados Unidos só emitiriam dólar a partir da posse de uma determinada quantidade de ouro. E as outras moedas do mundo lastreariam suas moedas no dólar americano. Os Estados Unidos enfrentam a guerra no Vietnã, começam a gastar dinheiro demais, certo? Esse não está aqui. Começa a gastar dinheiro demais. A França e a Alemanha desconfiam que os Estados Unidos estavam gastando muito mais do que tinham, pagam para ver. Richard Nixon admite que não tinha tanto ouro para emitir assim tanta moeda. Bom, e aí ele aproveita um acordo que já havia começado a ser fechado em 1940, na década de 1940, que era vender petróleo somente em dólar. Então ele oficializa isso com as ditaduras corruptas e cleptocratas da região do Golfo Pérsico, isso é o Golfo Pérsico. E a partir de então é como se o dólar fosse a única moeda com a qual se podia comprar petróleo. Como petróleo é a fonte de energia que move o mundo, e aí você entende também o desserviço que o traidor Michel Temer, do MDB de São Paulo, fez ao país e ao povo, entregando pré-sal
em troca de moeda sem valor do Ocidente. Nossa maior riqueza foi entregue às potências imperialistas. Correto? Enfim, termina o acordo de Bretton Woods, né, na prática, porque não existe mais o padrão dólar-ouro. E aí o que acontece? Quando terminou o padrão dólar-ouro, começa o império da moeda fiduciária, que é uma moeda sem lastro, certo? Uma moeda baseada em títulos de dívida. Cada moeda do Ocidente, dólar, libra e então franco francês, marco alemão, lira italiana, que depois foram substituídas pelo euro, na verdade é um título de dívida. Esse título de dívida, no início, fazia sentido. Por quê? Porque você podia trocar esse título de dívida, chamado dólar, por qualquer produto industrial feito nos Estados Unidos. Perfeito? Só que tão logo os Estados Unidos perceberam que o mundo aceitou o dólar como moeda fiduciária, adivinha o que eles começaram a fazer? A especular em cima dessa moeda. Aumentou muito a quantidade de moeda e criou-se um processo inflacionário nos Estados Unidos na década de 1970, que acabou levando à primeira e depois à segunda crise do petróleo. Para evitar isso, o que eles começam a fazer? A transferir as indústrias para o sul e o sudeste da Ásia. Então, mas qual que é o sentido disso? Porque se você transfere as indústrias, você diminui a produção, certo? Isso é ruim, porque você tem o problema do aumento da oferta de dinheiro, e se você transfere as indústrias, bom, aí você cria um problema, porque diminui a oferta de bens industriais. Em tese, geraria mais inflação, só que não, isso foi planejado. Por quê? O que aconteceu a partir do fim da década de 1970 foi um decaimento enorme da média dos salários, certo? Os salários começam a cair. Para vocês terem ideia, o salário de hoje do trabalhador americano, o salário médio, é mais ou menos o mesmo de 1977. Então, o americano hoje ganha o que ganhava 45 anos atrás. A diferença é que o custo dos serviços aumentou 10 vezes. Qual que é o esquema do aumento do custo dos serviços? A questão do aumento do custo dos serviços é o seguinte: serviço não é um bem tangível, né? Não faz parte muito da economia real, mas as pessoas precisam de saúde, de educação. Tudo isso é pago, é caro nos Estados Unidos. As pessoas têm que desprender o seu recurso com uma coisa que não é tangível, entendeu? Que não necessita realmente de produção. E isso é bom. Então, à medida que os salários caem, o trabalhador americano precisa de cada vez mais dinheiro para ter o básico: saúde, educação e moradia. A moradia, que era um direito, passa a ser uma forma de especulação. É o famoso setor FAR. Finanças, seguros e imobiliário, do inglês real estate. Certo? Esse é o setor FIRE. O que o setor FIRE faz? Ele drena uma enorme quantidade de dinheiro do trabalhador, ou seja, ele enxuga a liquidez e transforma essa liquidez em dívida. Dívida é uma forma de você pegar o dinheiro do trabalhador e passar o dinheiro para o banco. Certo? O dinheiro sai das mãos do trabalhador e vai para o banco. Sempre que você faz um empréstimo bancário, sempre que você faz um seguro, sempre que você investe em imóvel. Gente, é o pior investimento possível em imóvel. Porque você compra um imóvel no Brasil por um preço X e paga 3x. Certo? É só calcular o quanto o imóvel que você está vale em termos de meses de aluguel e o que você gastaria pagando ele em financiamento. Você vai ver que você gasta muito mais pagando financiamento do que aluguel. É para isso que o sistema é feito. O imóvel é só um chocalho, é só um espelho que eles estão dando para você pedir empréstimo para o banco e se endividar. O capitalismo é uma forma moderna de servidão por dívida. Não é só um sistema moderno de roubo e pilhagem. É um sistema de servidão por dívida. Então, é contra esse sistema que as nações da Eurásia estão lutando. É contra esse sistema que está sendo travada a guerra na Ucrânia, entre a Eurásia, que pratica, vamos chamar de socialismo industrial, e o Ocidente, que pratica o capitalismo financeiro. É isso que está em guerra na Ucrânia. Então, não é nem uma batalha apenas entre sistemas econômicos, é uma batalha entre civilizações. A civilização do roubo, da pilhagem,
da escravização, da expropriação, a civilização da servidão por dívida contra a civilização do trabalho e da produção, que é a civilização eurasiana. Ok? Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem.